Bom, pessoal, essa aula é uma aula, um complemento, um apêndice da aula passada. Aqui, se você quiser ter uma noção um pouco mais aprofundada da classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade, como eu coloco isso de forma mais detalhada no meu livro, eu fiz um resumo aqui da classificação apresentada por diversos autores, tá? Então, pode ser que, provavelmente na prova, você vai encontrar os termos eficácia plena, eficácia contida, que são os termos próprios do autor, que é mais, digamos assim, frequente, que é o José Afonso da Silva. Aqui, além da classificação dele, eu apresento para vocês a classificação de diversos autores. Começando pela classificação norte-americana, aquela que a gente falou muito rapidamente, que foi importada por Rui Barbosa, quando da elaboração da Carta de 1891, aqui no Brasil. A primeira Constituição Republicana foi visivelmente influenciada, a primeira Constituição Brasileira foi visivelmente influenciada pela Constituição norte-americana. Então, nessa classificação dicotômica das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade, eu tenho as normas auto-aplicáveis, aquelas que de alguma forma atingiram a plena executoriedade, e as normas não auto-aplicáveis, aquelas que dependem ainda de regulamentação para atingir a auto-aplicabilidade. É uma classificação que, como eu disse na aula passada, não nos atende, porque é simplória demais para a complexidade, para a prolixidade do texto da Constituição brasileira. Bom, o primeiro autor que pensou sobre isso, o primeiro jurista, foi um italiano, esse professor Gaetano Azariti, no constitucionalismo italiano, foi o primeiro a imaginar a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Tudo surge aí, e aí ele divide as normas constitucionais em normas constitucionais preceptivas e normas constitucionais programáticas. Daí é que vem o termo programático, né, traduzido do italiano, que permeia os nossos estudos até hoje. Eu preciso que você entenda que uma Constituição nem sempre foi o que é hoje. As Constituições, no início, eram pactos, eram forais, eram cartas de capitanias, quer dizer, eram documentos basicamente programáticos, eram pactos de intenções, né? O próprio primeiro texto da Constituição inglesa, da Magna Carta, lá do João Sem Terra, o Bill of Rights, foi um pacto de intenções do rei com os barões, que poderia ser cumprido ou não pelo rei. Com o passar dos séculos, sobretudo depois do constitucionalismo, depois de 1830 na Europa, depois da primeira da Constituição norte-americana, da primeira Constituição de caráter estritamente coercitivo, as constituições ganharam esse aspecto, né, senhoral, esse aspecto de imposição, né, essa coercitividade. Então, a época em que Azariti concebeu esse estudo, ele conseguiu perceber que algumas normas constitucionais eram detentoras de imperatividade, que deveriam ser obrigatoriamente observadas por todos os setores da sociedade, começando pela própria administração pública. Mas a grande maioria ainda eram normas de observância facultativa, né? O que acontece hoje com as normas programáticas na Constituição brasileira ou na Constituição portuguesa, enfim, qualquer Constituição dirigente, é que essas normas elas são dotadas de coercitividade. Elas não são meras alegorias do texto. Ah, não, construir uma sociedade livre e solidária é uma utopia, então não tem valor nenhum. Claro que tem valor. Evidente que tem valor. Você não pode ter nenhuma atuação do governo, nenhuma atuação de organizações sociais que seja no sentido de contrariar esses valores. São valores constitucionais que são dotados de alguma coercibilidade. Depois de Azariti, surge o Vésio Crisafulli, que bulia um pouco a classificação do seu conterrâneo italiano e estabelece a classificação das normas constitucionais em programáticas, porque as Constituições nasceram de normas programáticas, e aí ele já faz uma diferença entre normas que já nascem prontas, imediatamente preceptivas, dotadas de coercibilidade instantânea,
e de eficácia diferida, que dependem de um regulamento, dependem de um complemento infraconstitucional para atingirem a sua plena eficácia, a sua plena executoriedade. Foi aí que surge a primeira ideia de uma norma constitucional que precisa de um complemento para atingir o seu total grau de coercibilidade. Surge aí com o Crisafulli. A ideia do professor Luiz Roberto Barroso, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma classificação muito peculiar numa obra sobre a eficácia das normas constitucionais, onde ele classifica as normas como definidoras de direitos, normas organizacionais, de organização do Estado, e as normas de conteúdo programático. E nos seus estudos, o professor Luiz Roberto Barroso coloca que essas normas definidoras de direitos, elas têm, em qualquer que seja o grau, elas são dotadas de coercibilidade. Mesmo aquelas que careçam de regulamentação, elas se aplicam independentemente de regulamentação. É uma posição do professor Luiz Roberto Barroso, que eu assinalo aqui como uma das vertentes do pensamento jurídico brasileiro, no que tange o futuro dessas classificações, a evolução dessas classificações das normas constitucionais. Se a indicação bibliográfica do concurso para analista indicar o professor Luiz Roberto Barroso, aí eu sugiro que você faça a leitura ou da minha obra ou da obra do professor Luiz Roberto Barroso de forma mais detalhada, mas fica aqui apenas mais como indicação bibliográfica por enquanto. Um outro autor, ou outros dois autores que fazem uma classificação em conjunto, o professor Celso Ribeiro Bastos, o professor Carlos Alis Brito, classificam as normas constitucionais em normas constitucionais de aplicação, e aí as de aplicação regulamentáveis, que dependem de lei para regulamentáveis, e regulamentáveis que não dependem de lei, que já nascem, por assim dizer, prontas. E normas de integração, também classificadas em normas de integração complementáveis e normas de integração restringíveis. As complementáveis exigem a lei para estabelecer regras gerais e exceções, e as restringíveis a lei apenas para criar exceções compatíveis com a regra geral já estabelecida pela norma constitucional. Essa é uma terminologia um pouco diferente da de José Afonso da Silva, mas na verdade são normas de eficácia plena, de eficácia restringível ou de eficácia contida, de eficácia limitada e de eficácia programática. Na verdade, limitada institutiva e limitada programática. Não há nada demais. O que muda aqui, na verdade, é a terminologia, mas os conceitos são basicamente os mesmos. Mas está aí assinalado para a sua cultura jurídica. A classificação a seguir, essa muito importante, vários concursos públicos adotam a classificação da professora Maria Helena Diniz. A professora Maria Helena Diniz é civilista, mas ela tem uma obra chamada Normas Constitucionais, onde ela apresenta uma alternativa classificatória à classificação do professor José Afonso da Silva e foi muito bem aceita por várias bancas, por vários concursos públicos. Então eu tenho a classificação das normas supereficazes ou de eficácia absoluta, aquelas normas que são cláusulas pétreas, que não precisam de regulamentação nenhuma, já nascem prontas. As de eficácia plena, que são aquelas que, embora não tenham nascido prontas, elas, a partir da regulamentação, atingem a plena eficácia. As de eficácia restringível, que são semelhantes às normas de eficácia contida na classificação do José Afonso da Silva. As de eficácia relativa complementável, que precisam da lei para atingir a plena eficácia. E ela também adota o conceito de norma de eficácia programática, embora não com o mesmo destaque da classificação do professor José Afonso da Silva. A outra classificação, essa já estudada por nós, do professor José Afonso da Silva, nós temos as normas de eficácia plena, as de eficácia contida, as de eficácia limitada institutiva, divididas em normas impositiva,
onde a lei é imprescindível, o exemplo é o artigo 144, parágrafo 7º, de eficácia limitada institutiva permissiva. Quer dizer, os municípios poderão instituir guardas municipais, diz o artigo 144, parágrafo 8º, quer dizer, o município vai instituir a guarda municipal se quiser. Então, uma diferença entre, já num burilamento aqui, uma diferença entre norma de eficácia limitada institutiva impositiva, a grande maioria é assim, e norma de eficácia limitada institutiva permissiva, onde a Constituição faculta, e eu confesso que o único exemplo que eu me recordo é esse artigo 144, parágrafo 8º mesmo, onde a Constituição faculta a produção da norma municipal para criar a guarda municipal. Quer dizer, o município não é obrigado a criar a guarda municipal. A faculdade, a possibilidade dele criar ou não, por lei específica, a sua guarda municipal. E a norma de eficácia limitada programática, já devidamente estudada por nós. Diante disso, eu aproveito a oportunidade, como eu disse, essa é uma aula, é um apêndice, uma microaula, só para a gente despertar a sua curiosidade, despertar para você a percepção de que existem vários autores classificando as normas constitucionais. Diante disso, eu gostaria de chamar a tua atenção para uma classificação do professor Uad Lamego Bulos, as normas constitucionais de eficácia exaurida. Isso vai acontecer com as normas constitucionais que estão colocadas na parte transitória da Constituição. Como o nome diz, as normas têm uma eficácia transitória, elas não estão na parte permanente, nos 9 títulos permanentes da Constituição. Então são normas constitucionais que elas têm lá uma função no tempo e depois que elas cumprem essa função, elas desaparecem. É o caso, por exemplo, da contribuição sobre movimentações financeiras, é o caso do dispositivo da Constituição que estabeleceu que o presidente tomaria posse no dia 15 de março de 1990, o Fernando Collor, depois passou a valer a regra da parte permanente sempre 1º de janeiro do ano subsequente ao das eleições. E aí o professor Uad Lamego Bulos classifica essas normas como de eficácia exaurida, são aquelas que já produziram todos os efeitos jurídicos para os quais foram editadas. Aqui o exemplo do professor é o artigo 3º dos atos transitórios, que criou o processo de revisão constitucional, onde surgiram 6 emendas de revisão que permanecem até hoje, permeiam até hoje o texto da nossa Constituição, mas que hoje não faz mais sentido. Ninguém fala na possibilidade de se alterar a Constituição por emendas de revisão. A alteração da Constituição formalmente hoje se dá por emendas constitucionais, como estudamos na primeira parte do curso. Seja como for, fica aí essa contribuição modesta para o aperfeiçoamento da sua visão jurídica desse tema, a aplicabilidade das normas constitucionais. O nosso próximo passo será o estudo da segunda tarefa da criatura, do poder constituído. O poder constituído ele é dotado de um livre-arbítrio relativo e, embora seja um poder limitado, ele sofre condicionamentos quando vai regulamentar a Constituição e vai sofrer condicionamentos nessa segunda tarefa, que é a de inovar a Constituição, a de reformar a Constituição, a de produzir normas constitucionais derivadas. Então, a norma constitucional originária, aquela que foi esculpida no texto pelo poder criador, pelo poder constituinte, dito originário, mas eu tenho normas constitucionais derivadas, aquelas que são esculpidas no texto pelo poder criado, pelo poder constituído. E essa é a segunda tarefa, que será objeto da nossa próxima aula. Ali nós vamos estudar os mecanismos pelos quais a criatura pode modificar a vontade do Criador. A criatura ela é dotada de um livre-arbítrio relativo e dentro desses parâmetros ela pode alterar a vontade do poder criador, promovendo verdadeiros upgrades, verdadeiras atualizações no texto constitucional, com o objetivo de manter a Constituição viçosa, a Constituição compatível com as realidades sociais, econômicas, políticas, dinâmicas, mutantes do Estado. Esse é o tema reforma constitucional, que, claro, vai ser abordado aqui nessa parte do curso com
mais atenção, com mais cuidado do que quando falamos para o público exclusivamente de técnico judiciário. Então, próxima aula, reforma constitucional. Até lá.